Timóteo, capítulo de número 1, também vamos estar lendo aqui o versículo 18, 19 e o 20. Amém? Todos acharam? Diz assim, ó: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amados, essa primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela foi escrita num período difícil, né, da igreja. Havia uma grande perseguição dos cristãos, dos homens de Deus, estavam sendo perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa da obra de Deus, estavam sendo perseguidos por pregarem o Evangelho de Jesus Cristo, né, por seguirem os mandamentos que ele deixou. E Paulo foi um desses cristãos, né, que foram presos nesse período. E Paulo, quando escreveu essa carta para Timóteo, ele estava preso em Roma, né, talvez numa prisão domiciliar. E Paulo, sabendo que Timóteo agora teria que dar continuidade, né, ao seu trabalho, sabendo que Timóteo teria que agora concluir aquilo que Paulo havia começado, porque quando Paulo ele sai ali de Éfeso, ele deixou Timóteo em seu lugar. Então Timóteo agora ali pegaria a frente da obra do Senhor, né? Ali Timóteo agora, como ele fala aqui, né, meu filho, mas não é que Timóteo fosse filho de Paulo, mas era filho na fé, né? Pois este havia sido discípulo de Paulo e havia aprendido, né, todas as coisas com Paulo, né? E aqui Paulo, ele fala com Timóteo para que Timóteo viesse a militar a boa milícia, né? Aquilo que já havia sido entregado talvez a Timóteo por meio de profecia, porque ele diz assim: este mandamento te dou, meu filho, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, milites por elas boa milícia. Ou seja, talvez o Senhor já havia ali falado com Timóteo acerca do que iria acontecer, acerca da obra que Deus tinha para com Timóteo. E aqui Paulo, ele traz a palavra do Senhor, a obra de Deus, como uma milícia. Quando Paulo está dizendo assim, milita a boa milícia, Paulo está dizendo, assim como um soldado, quando se alista no exército. É verdade? Quando o soldado ele se alista no exército, ele vai para poder combater, né, pelo seu país. É verdade? É igual uma pessoa. Essa comparação, ela tem tudo a ver com a obra de Deus. Tem tudo a ver, porque nós, assim como os soldados são vocacionados, assim como eles são chamados, os servos de Deus, eles também são da mesma forma. E Timóteo havia sido chamado por essa grande obra, como Paulo aqui, acerca das profecias que havia já sido, né, ali profetizada a respeito da obra, talvez que Deus havia de realizar por meio de Timóteo, né? Mas que ele devia militar essa batalha. Lá na segunda carta de Timóteo, né, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo.
né? Paulo aqui ele diz que há sofrimento. Assim como um soldado, ele sofre na guerra, né? Está ali na guerra ali, colocando a sua vida em risco, né? Batalhando pelo seu país. Assim, os homens de Deus, aqueles que se alistam no exército de Cristo, eles passam também pelas mesmas dificuldades. Pois o campo de batalha, ele é representado com o mundo. Na verdade, a nossa guerra não é uma guerra carnal, mas sim uma guerra espiritual, né? Então aqui você repara, amados, que Paulo ele dá um mandamento, né? Como diz assim, este mandamento eu te dou. O mandamento é o que? Uma ordenança ali, um alerta para Timóteo, para que ele viesse, né, a militar como um soldado. Assim como um soldado se alista. Já viu aqueles americanos, né? Eles têm, tem uns americanos que eles têm o que? Amor, o país dele, né? Eles têm um amor incondicional por aqueles países. Você pode ver todo super-herói da história de quadrinho, tem a bandeira dos Estados Unidos, a roupa dele é o que? É azul, branca e vermelha. Pode ver a maioria dos super-heróis. Qual é a cor do super-homem? Vermelho e azul. A capa é vermelha, né? A roupa dele é azul. O Capitão América, qual é a cor dele? Porque eles têm essa coisa de herói, de super-herói, né? O Capitão América, ele ali é um soldado, ou seja, porque os americanos, eles são muito patriotas. Eles são patriotas mesmo. Aqueles camaradas, tem uns que são até o extremo. Demais, eles defendem mesmo o país, eles têm prazer. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que se procurar, você acha, né? Muitos soldados que têm prazer de servir o Brasil, têm prazer de ser soldado. Então, era a respeito disso que Paulo estava falando para Timóteo. Milita boa milícia, seja um bom soldado, faça a obra de Deus, faça a obra do Senhor, né? Ele diz aqui, ó, 2 pontos principais, amado, que eu coloquei aqui, para que nós venhamos militar como soldados, servos de Deus, como soldado, né, de Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo fala a respeito, sabe por que muitos não conseguem servir ao Senhor como um soldado, como um servo fiel, militar, boa milícia? Por causa desses 2 pontos aqui que Paulo fala com Timóteo. Olha só, primeiro dele, ó, ele fala assim, ó, milite, né, por elas, boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns foram naufrágios na fé. Paulo ele diz para que nós venhamos servir ao Senhor legitimamente como um soldado, como um servo de Deus, nos alistar no exército de Cristo Jesus. Ele diz a primeira coisa que nós temos que conservar a fé. Não basta apenas você ter fé. A sua fé, ela tem que estar conservada em Cristo. Você já viu o sal? O sal, ele é um ótimo, né? É uma ótima coisa para quê? Para conservar as coisas. Você pode ver o bacalhau, né? O que eles passam no bacalhau? Passa o sal, né? Para conservar. Aqui eles chamam de charque, né? A carne seca. Eles passam o quê? Passam o quê? Sal, para conservar aquela carne. Porque se não colocar sal, o que acontece? Ela estraga rápido. Além de estragar rápido, o sabor ele não fica conservado. Está entendendo? Então entenda que hoje muitas pessoas não conseguem servir ao Senhor, militar como um soldado, permanecer ali fiel ao Senhor. É porque essas pessoas elas não conseguem conservar a fé dela em Cristo. Conservar a sua fé é não deixar com que a sua fé venha deteriorar, com que a sua fé ela venha estragar, venha se perder. Está entendendo? Assim como o bacalhau, o peixe. Se você não passar o sal nele, o que acontece? Ele estraga muito rápido. Ele se perde muito rápido. Agora, se você passar o sal, aquilo fica
é muito tempo conservado. Porque o sal é um conservante natural. Ele é um conservante natural. Então hoje muitas pessoas, né, amado, ela não consegue conservar a sua fé. Às vezes começam a caminhar, eles começam muito bem, né? Começam muito bem, caminhando com aquela vontade, né? Aquele desejo, aquela alegria, caminhando na igreja, vindo para a casa do Senhor. Quando você menos espera, aquela pessoa desanima. Por quê? Porque ela não conservou aquela fé. Está entendendo? A fé que eu falo aqui, né? Eu estou falando da fé do Evangelho que nós recebemos por meio da pregação da palavra. Está entendendo? Permanecer firme na presença do Senhor. Porque se um dia nós aceitamos a Cristo Jesus, é necessário que essa fé que nós abraçamos, a causa de Cristo, nós temos que conservar ela. Está entendendo? Hoje muitos começam a sua caminhada bem, mas terminam mal. Por quê? Porque não conservam a sua fé em Cristo. Ah, pastor, mas como que eu conservo a minha fé em Cristo Jesus? Através da leitura da palavra. Consagração, oração, jejum. Você vindo na casa do Senhor, buscando ao Senhor. É assim que você conserva a sua fé. Agora, se você for aquela pessoa relaxada, né? Aí você vai começar com muito ânimo, você vai ver, mas vai chegar uma hora que a sua fé... Já viu o cadáver? Pessoa quando morre? Qual o nome daquela química que eles põem no defunto? Para poder segurar um pouquinho ele? Balsamar, não. Mas tem um nome, o produto que eles colocam tem um nome. Tem um nome para o produto. Formol. Né? Por que eles têm que colocar o formol? Porque senão não dá, meu irmão. O camarada morreu aqui agora, foi enterrado daqui 3 horas. Se foi enterrado daqui 3, 4 horas, não tiver o formol lá, ninguém aguenta ficar dentro da capela. Porque 3 horas já é o suficiente para catingar, para começar a dar mau cheiro. Começa a dar um cheiro horrível. Né? Então o que acontece? Precisa colocar isso para quê? Para conservar, senão ele começa o quê? A deteriorar. Ele entra em estado de putrefação, ele começa a apodrecer, vai deteriorando, ele vai se corrompendo. Está entendendo? A fé, se ela não for alimentada, se a sua fé em Cristo Jesus, ela não for alimentada pela palavra, pela oração, pelo jejum, a busca, é a mesma coisa que vai acontecer com o teu espírito. Está entendendo? A alma do homem, ela não aguenta. Vai entrar em estado de corrupção, vai começar a apodrecer. Aí daqui a pouco você vai chegar no estado de morte, e morte espiritual. Você morre espiritualmente. Por quê? Porque você não conservou a sua fé. Então Paulo diz assim para ele: olha, Timóteo, milita a boa milícia conservando a sua fé. Quer ser um bom soldado, irmão? Você tem que conservar a sua fé. Você tem que ler a palavra de Deus, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que desejar as coisas de Deus, para que essa fé, ela venha permanecer. Está entendendo? Aí você pergunta assim: poxa, você já, eu estou cansado de ver isso. Pessoas vêm para a igreja, ele fica 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses, daqui a pouco, fulano está desviado. Não está mais na igreja. Saiu da igreja, né? Por quê? Porque não conservou a fé dele. Está entendendo? Ele não conservou. Então, por não conservar a sua fé, ele desvia facilmente. Se o camarada ele começar a vir só para a igreja, vem, mas em casa ele não tiver o seu culto racional com Deus, porque o culto não é só aqui dentro da igreja não, irmão, 2 horas não.
quando você botar o pé daí para fora, o seu culto tem que continuar. A sua busca tem que continuar. Está entendendo? Amanhã, quando você acordar de manhã, o seu culto tem que continuar, agradecer ao Senhor por mais um ano mais um dia de fôlego de vida que o Senhor tem te dado. Está entendendo? Buscar as coisas de Deus, né? Ter tempo para fazer as coisas do Senhor. Às vezes a gente passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa, mas não tira um minuto para as coisas de Deus. A gente passa o dia inteiro arrumando casa, né? Às vezes fazendo as coisas, fazendo comida, aí para um pouquinho, aí vê uma televisão, aí vai fazer não sei o quê, conversa com o vizinho, né? Vai ler um jornal, vai dar uma olhada numa revista, mas não tira um tempinho para poder dar uma leitura na palavra de Deus. Ou seja, essa pessoa está conservando a fé dela? Não está. Não está. Essa pessoa, facilmente ela vai desviar, ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Por quê? Porque ela não está conservando aquela busca dela, né? Ela não está conservando a sua vida, a sua fé na presença do Senhor. Está entendendo? Então, é algo que nós temos que conservar, amados. Amém? Olha só, Paulo diz assim, para ele, conservando a fé e tendo uma boa consciência. Sabe o que a pessoa tem uma boa consciência? Ela não aceita ela não aceita a prática do pecado. A consciência dela não aceita a prática do pecado. Não estou dizendo aqui que ela não aceita o pecado, porque todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra de Deus diz que se o homem disser que não peca, já cometeu pecado. Mas o que acontece? A palavra de Deus diz que os filhos de Deus, eles não andam na prática do pecado. Pecar é uma coisa, praticar o pecado é outra completamente diferente, né? Você já viu uma pessoa, quando ela pratica um esporte, né? Eu pratico voleibol, né? Eu pratico, futebol. Você pode ver que ela está o quê? Está sempre praticando, está sempre treinando. Ela está ali sempre fazendo aquilo ali. Ou seja, a pessoa, quando ela vive na prática do pecado, tá entendendo? É aquela coisa que ela está a todo momento fazendo. E não somente faz, mas gosta de fazer. Tem prazer de fazer. Ela se sente bem fazendo aquilo lá. Tá entendendo? Então a palavra de Deus diz que aqueles que praticam o pecado não são filhos de Deus. Ou seja, são aqueles que a todo momento eles estão pecando. Então entenda que a boa consciência, o que é? Ele não aceita a prática do pecado na vida dele, as coisas erradas. Ele vive o evangelho como tem que ser vivido. Ele vive a palavra de Deus como ela tem que ser vivida. Ele tem uma boa consciência das suas práticas, das suas atitudes. Amém? Aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os mandamentos, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura. O que é uma consciência pura? É a consciência sem culpa do pecado, sem culpa do erro. Está entendendo? Quando nós, amados, servimos a Deus, nós não podemos viver com a consciência pesada pelos pecados. Porque a pessoa, quando ela começa a fazer tanto pecado, praticar tanto pecado, ela vai chegar uma hora que ela vai ficar com a sua consciência pesada. Uma consciência pesada, tá entendendo? Aí Paulo fala sobre isso, né? Que nós, para fazer a boa milícia, nós temos que ter uma boa consciência. Ou seja, não compactuar com coisa errada, não aceitar o pecado, tá entendendo? Não ser tolerante com os nossos erros, porque tem pessoa que peca e ele é tolerante com o seu próprio pecado, ele tolera. Eu sou pecador, né? Mas Jesus me ama. Ou seja, ele fica
ele fica se escondendo, né? Muitas vezes até atrás daquele versículo, né? A palavra de Deus diz que, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado, né? No céu. Não é verdade? Então o que acontece? Quando a pessoa se torna conivente com o pecado dela, meu irmão, aí que é pior. Porque ela se torna tolerante. Ela peca, mas aí no mesmo momento que ela peca, mas Deus me perdoa. Mas não para de pecar. Continua pecando. Se ela pelo menos ela tivesse esse pensamento e não pecasse mais, não fizesse mais do que desagradasse a Deus. Entendeu? Então, servo de Deus, amado, nós temos que ter uma boa consciência diante de Deus. Não podemos ficar vivendo o Evangelho com aquela consciência pesada, sabendo que nós estamos vivendo uma vida completamente contrária à vontade do Senhor, e que se o Senhor voltar e a gente tiver ainda nessas práticas, seremos condenados com Ele. Você imagina você viver uma vida toda com a consciência pesada, sabendo que se Jesus voltar, você não está preparado para receber a salvação? Ou seja, você tem que ter o quê? Uma boa consciência, tranquilo. Né? Da palavra de Deus. Aí Paulo fala aqui, ó, que teve alguns que por rejeitar essas coisas, naufragaram na fé, como Paulo diz aqui, ó, rejeitando a qual alguns fizeram-se naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre. Ou seja, Paulo aqui dá dois nomes de duas pessoas, porque não conservaram a sua fé e não tiveram uma boa consciência diante de Deus. Sabe o que eles fizeram? Naufragar. Sabe o que é naufragar? Já viu um navio, quando ele naufraga, não sobra nada. Ele se perde lá no meio do oceano. Está perdido. Dificilmente, dependendo da... O Titanic naufragou, pegaram foi objetos, algumas coisas, né? Algumas coisinhas lá, aqueles robôs, né? Submarino robô, foram lá e conseguiram recuperar uma, mas acabou, naufragou. Não tem como mais botar aquele navio. Tem como pegar o Titanic e botar ele de novo? Para poder tirar ele lá do fundo do mar e botar de novo? Não tem, naufragou na fé, perdeu. Está entendendo? Então, amados, por que hoje muitos têm naufragado? Porque o mundo, ele representa o mar, o oceano. O mundo é uma tipologia, é um tipo legal do mundo, do mar. O mar, ele é um tipo legal do mundo. Então, quando a gente fala assim sobre o naufrágio, a palavra de Deus diz, né, sobre o mundo, você ouviu quando você vê lá Pedro, quando Jesus manda que ele fosse andar, aí a palavra de Deus diz que Pedro ele começa a afundar, né, naquele oceano ali, naquela água, né, naufragando, porque a palavra de Deus diz que Pedro olhou, né, temeu, sentiu o vento forte e temeu, né, e ali perdeu a atenção, começou a afundar. Então hoje muitas pessoas, amado, por não conservar a sua fé e não ter uma consciência boa, acaba naufragando, não tem força. A fé dele é uma fé momentânea, é uma fé de pouco tempo, é uma fé baseada nas coisas naturais dessa terra, está entendendo? É uma fé movida por aquilo que ele vê. Sabe como é que é a fé do cristão hoje? O termômetro da fé dele é a condição financeira dele. Se ele estiver financeiramente bem, ele está bem. Agora, se ele estiver duro, sem dinheiro, ele está mal. Infelizmente, é a pura realidade. O termômetro do crente hoje, quer ver aquele crente fervoroso? A maioria, não vou aqui generalizar, mas a maioria, né? Ele está bem quando ele está com dinheiro no bolso, ele está alegre, feliz, dá glória a Deus, aleluia. Agora, quando ele fica sem dinheiro, murcha todo, fica todo murcho. Não é verdade? Então, amados, não podemos ficar vivendo esse evangelho fajuto que nós temos vivido, senão nós vamos naufragar. O camarada vai afundar, ele vai a pique. Não tem como permanecer em Cristo assim, né? Aí você vê aqui Paulo falando, né, sobre Himeneu e Alexandre. Ele fala assim: os quais entreguei a Satanás. Olha só, Paulo,
É forte o que Paulo fala. Para que aprendam a não blasfemar contra Deus. Sabe o que Paulo fez? Quando Paulo diz que ele entregou eles a Satanás, Paulo excluiu eles da igreja. Excluiu eles da igreja. Tirou eles das igrejas. Então entenda que quando uma pessoa ela não está em Cristo, meu irmão, só tem duas mãos para o caminho. Ou ela está na mão de Deus ou está na mão do diabo. Se não tiver na mão de Deus, com certeza está na mão do diabo. Está entendendo? Se não tiver na mão do diabo, com certeza está na mão de Deus. É assim que funciona. A palavra de Deus, ela nos mostra as duas vias. Ela sempre mostra duas vias, não mostra três vias. A palavra de Deus, ela mostra o céu e o inferno. Ela mostra o caminho estreito que conduz à salvação e o caminho largo que conduz à perdição. A salvação e a perdição. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você é quente, ou você é frio. Ela não mostra três opções. Está entendendo? Então hoje muitas pessoas, eles naufragam na fé por causa disso. Então, amados, se você começou a caminhar, né? Você está querendo buscar as coisas de Deus, conserva a sua fé. Aprenda hoje, usa isso que Deus está falando contigo aqui hoje, para você não acontecer esse naufrágio na sua vida, porque senão você vai naufragar. Se você quer ter uma vida com Deus, a nossa vida com Deus, se depender só da igreja, você vai morrer. Você vai morrer. Se você quiser, você for ler a Bíblia só na igreja, na hora que o pastor mandar abrir, você vai morrer espiritualmente. Se você quiser buscar Deus somente no horário do culto, você vai morrer espiritualmente. Se você quiser orar somente na igreja, você vai morrer espiritualmente, você vai naufragar. Você não vai ter vida, você não vai ter fôlego, você não vai ter força para suportar as tribulações lá do mundo, não. Está entendendo? Então conserva. Começa a partir de hoje. Poxa, eu vou aproveitar que agora eu estou caminhando, estou querendo buscar as coisas de Deus, eu tenho que conservar essa aptidão, essa vontade. Tem que começar a buscar mais, começar a ler mais, começar a consagrar mais a minha vida, começar a buscar mais as coisas de Deus. Está entendendo? Para que você não venha. A palavra de Deus diz, né, que o homem, né, Jesus falou a parábola do homem. O homem, quando for construir uma casa, ele senta primeiro. E ele olha se ele tem material para concluir a sua obra. Porque se ele parar na metade, o que vão dizer? Ele começou a construir a casa e não terminou. É o que hoje muitos começam. Eles começam a edificar a casa deles em Cristo. Eles começam a buscar as coisas de Deus, mas não termina, não conclui. Está entendendo? A casa começa, faz, né, o alicerce ali, uma meia água, e não termina de concluir. Está entendendo? Não termina de concluir. O que eu mais vejo hoje, e não, eu não me assusta não. Não me assusta não. Às vezes ele recebe ligação, né? Fulano desviou. Não me assusta. Pessoa com 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, desviando, saindo da igreja. Não me assusta. Entendeu? Não me assusta. Por quê, amados? Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar. Invocar enquanto Ele está perto. Né? Você tem que buscar fortalecimento espiritual. A palavra de Deus, lá Paulo fala em Efésios 6 sobre as armaduras de Deus, né? Que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir contra a astuta cilada do diabo. Amado, o diabo ele arma cilada contra a tua vida todo dia. Não é somente contra a tua, não, a minha também. Todo dia, 24 horas por dia o diabo arrumando, tentando arrumar um jeito de te destruir, tentando arrumar um jeito de me destruir. 24 horas por dia. A palavra de Deus, o próprio Deus chama ele de valente. Sabe que é uma pessoa valente? Vai ler um dicionário. Não desiste, não arrega. O significado para valente é aquele que não desanima, ele não para, ele é persistente. O diabo ele é assim. Ele é assim. Tu acha o quê? Tu acha que o diabo, ele, quando quer destruir sua vida, ele vai lá, tenta uma vez, depois nunca mais volta? É ruim. Ele tenta uma, tenta duas, tenta três. O que ele fez com Jesus? Lá em Lucas,
no capítulo 4 de Lucas, fala sobre a tentação de Jesus. Quando a tentação de Jesus é terminada em 40 dias, Jesus sendo tentado pelo diabo. O texto de Lucas diz que quando ele termina de tentar ali o Senhor, ele vai embora, a Bíblia diz assim, e Satanás se ausentou por um tempo. Ele se ausentou por um tempo, porque quando Jesus estava lá no Getsemane, ele apareceu lá para Jesus, lá no Getsemane, para tentar impedir com que Jesus concluísse a obra dele lá na cruz. Então, às vezes quando o diabo ele vem tentando a gente destruir, tentando acabar com a sua vida, aí dá acabou, né? Meu irmão, tu acha que ele não vai voltar? Não vai tentar de novo? Ele vai voltar, vai tentar de novo. Quando o diabo ele quer derrubar uma pessoa, né? Ele quer que aquela pessoa peca, né, contra Deus, ele tenta uma vez, ele tenta duas, ele tenta três. Só tem um jeito dessa pessoa não cair. Ela está em Cristo. Porque a hora que ela sair de Cristo, ele vai conseguir. Agora, se ela permanecer em Cristo, não é que o diabo não vai tentar ela. Ele vai tentar, mas ele vai ter força para resistir. Aqueles que estão em Cristo, não quer dizer que ele está em Cristo e o diabo não tenta ele, não. O diabo tenta ele. O diabo só não derruba ele porque ele está em Cristo. Ele está em todo momento ali tentando. Agora, a partir do momento que a pessoa ela dá aquela esfriada na fé, né? Já viu soldado na guerra? Tem um senhor lá no Rio de Janeiro que ele é sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Velhinho ele. Velhinho. Ele tem uma cicatriz aqui. Ele era na cabeça de um estilhaço de granada. Ele falou que foi coisa de segundo. Ele lá no lugar, ele tirou o capacete, foi coisa de segundo, tirou o capacete, botou assim no lugar e nem viu. Jogaram a granada e ele não viu. A granada explodiu alguns metros dele, mas o estilhaço pegou. Pegou bem na cabeça dele aqui assim. Tinha uma cicatrizona grandona aqui assim. Pegou o estilhaço. Na obra de Deus, é a mesma coisa. Tu tá no campo de batalha. A hora que tu desguarnecer ali um pouquinho, entendeu? Querer tirar ali, dar um vacilo, o diabo ele vai te dar um prejuízo. Né? Você já viu soldado na guerra sem fuzil? Sem granada? Sem colete, sem capacete? Não tem, eles não andam. Por quê? Porque isso pode acabar sendo ferido. Pode acabar ele sendo morto no meio da batalha. Então, ele tem que estar o quê? Protegido. Nós, como servos de Deus, hoje, meu amado, muitos cristãos são destruídos por causa disso. Ele não entende que nós estamos numa batalha espiritual. A palavra de Deus diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra os principados, é contra as potestades, é contra o príncipe do século presente, que age nas regiões celestiais. Em outras palavras, é contra quem? Contra Satanás, meu irmão. O diabo é meu maior inimigo. Eu odeio ele é meu maior inimigo. Ele é meu inimigo número 1. Ele é meu inimigo número 1. Está entendendo? É meu inimigo número 1, é ele. Então, mas a gente não pode dar vacilo. Tem que estar todo momento buscando a Deus, fortalecendo no Senhor. É todo momento. Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser missionário, pode ser um cambal 4. Se ele não permanecer uma vida em Cristo, o diabo derruba ele. Derruba. Quantidade de pastor que você vê caindo em adultério, abandonando o ministério. Quantos? Um monte. Muitos. Está entendendo? Então, amados, o que faz com que nós devemos permanecer em Cristo Jesus é a conservação. Conserva a sua fé. Busque mais a Deus, busque mais as coisas de Deus. Né? Tenha uma consciência boa diante de Deus, pratica a justiça cada dia mais. Busque as coisas do Senhor, busque os armamentos espirituais. Está entendendo? Peça a Deus, Senhor, eu quero os armamentos espirituais, Senhor. Eu sei que a minha batalha é espiritual, meu inimigo, ele é espírito, e eu preciso de armamento para resistir o contra-ataque dele. E outra coisa, o armamento espiritual, ele não é só para se defender não, é para atacar o diabo também. É para atacar. Porque tem gente que só fica se escondendo do diabo, se defendendo dele, não ataca. Tem que atacar também. Lógico que para isso existe uma preparação, né? Deus vai te preparar, Deus vai te levantar, vai te capacitar.
Hoje você peleja contra ele, né? E talvez você saia em prejuízo. Mas se você buscar os armamentos espirituais, você vai ter, amém, propriedade de combater contra ele. Porque quando, amados, nós colocamos o Senhor nas nossas vidas, não somos nós que pelejamos, mas é o Senhor que peleja por nós, é Ele. É Ele que vai na frente e vence a batalha. Amém? Então, amados, busque ao Senhor. Não desanima. Nós estamos vivendo dias difíceis. Dia difícil. Cada dia que se passa, é mais pessoas se desviando do que pessoas. Já saiu até esse dia eu estava vendo na internet, tem mais pessoas se desviando da igreja do que pessoas aceitando Jesus. Tem mais pessoas abandonando Cristo do que pessoas aceitando a Cristo. Por quê? Isso aí é bíblico. A palavra de Deus diz que com o aumento da iniquidade, com o aumento do pecado, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. Então hoje as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, não tem prazer nas coisas de Deus, mas vai haver um dia, escuta o que eu estou te falando, vai haver um dia que eles vão querer, eles vão desejar Jesus, eles vão querer Jesus, mas vai ser tarde demais, vai desejar, vai querer a salvação, e não vai ter como, não vai ter, porque o juízo dele já vai ter sido dado, a perdição eterna será o último estágio da vida dele, e quando ele se arrepender vai ser muito tarde, né? Então, amados, vamos dar crédito à palavra de Deus, amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém? Vamos colocar de pé?